O trabalho de Fernando Seabra está sendo analisado à frente do Cruzeiro. Isso mesmo, Fernando Seabra terá no mínimo mais 2 partidas para provar que merece continuar trabalhando na Toca da Raposa. Nesta segunda-feira, Alexandre Matos foi perguntado pelo jornalista Jorge Nicola sobre a possibilidade de demissão do treinador e o Alexandre Matos respondeu: piada, ou seja, o próprio Alexandre Matos confia no trabalho do Fernando Seabra. E é como eu falei para vocês, equipes oscilam a todo momento. Vitória, derrota, empate faz parte do futebol. Mas a maneira que o Cruzeiro estava perdendo, isso aí não é normal. O desempenho abaixo, não conseguir agredir o adversário, preocupa muito o torcedor. E durante esta segunda-feira, no programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, a galera falou sobre isso. Falou sobre o trabalho de Seabra e também colocou a responsabilidade do momento atual na diretoria, que fez suas contratações nesta janela de transferências. Quer um exemplo claro? Hoje nós só temos de confiança o William na lateral direita. Hoje nós só temos jogador para a beirada de campo de velocidade, o Arthur Gomes, que o torcedor cruzeirense não confia, que não rende dentro do Cruzeiro, que o próprio Lautaro Dias, que é um cara, que é raçudo e tudo mais, tem hora que tá fazendo a ponta porque o Arthur Gomes não tá dando conta do recado. E a gente viu nesta temporada o Cruzeiro liberar o Robert por empréstimo, o João Pedro por empréstimo, o Luiz Fernando por empréstimo, sendo que a gente não tem grandes opções pela beirada do campo. E o treinador Fernando Seabra não utiliza as categorias de base, não usa a base para tentar um repertório novo dentro do Cruzeiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras da galera do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais sobre o momento atual vivido. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga no recorte que separei aqui. Segurou o Boca lá em La Bombonera, um segundo tempo contra o Vitória, onde acabou reagindo, lembrando, graças à atuação do Neres, que foi expulso, e que aí foi naquela base da bola chuveirada na área, e o Dineno aproveitou 2 vezes. Um Cruzeiro de um primeiro tempo de 30 minutos bons contra o Boca Juniors aqui na classificação, o Boca com 1 a menos, e ontem não tem absolutamente nada. Foi um Cruzeiro simplesmente horrível. E a gente está falando durante todo um mês de agosto. Vou falar aqui das responsabilidades de cada um, inclusive do departamento de futebol. Porque quando o clube está em uma ótima fase, todos adoram falar que campanha, que janela fez o departamento de futebol, como o Seabra é bom, como esses jogadores jogam. E neste momento eu acho que é importante a gente distribuir responsabilidades. Do Fernando Seabra, as escolhas que ele tem se abraçado, Ramiro, Lucas Silva, em outros momentos ele esteve abraçado com Neres, Machado, Palácios, Gasolina, jogadores que não sustentaram dentro de campo o discurso do Fernando Seabra de que eles estão treinando em alta rotação. Essa é a parte que cabe ao Seabra, a parte que cabe aos jogadores. Atitude. É um elenco que está cansado, então isso também tem que entrar na conta de uma rotatividade ruim por parte do técnico Fernando Seabra. Por que o Vojvoda aproveita até o Renato Kaiser, que está encostado fora do Fortaleza, e de repente ele volta e consegue tirar alguma coisa dele? Outra coisa, a janela vai se fechar 2 de setembro. Por que o senhor Alexandre Matos e todo o departamento de futebol, juntamente com Dracena e Pelaipe, liberaram, por exemplo, os jovens jogadores que têm condição de correrem dentro de campo, como João Pedro e Robert, sem ninguém chegar? Aí vai falar assim, mas é porque o Rafa Silva e o Verón estão machucados. Eles estão com problemas físicos durante toda a temporada. Ou vocês acharam que apenas contar com Dineno, Caio Jorge, o Lautaro e o Arthur Gomes saudáveis, isso é o suficiente? O Verón e o Rafa Silva, repito, estariam ajudando os saudáveis, mas eles têm problemas durante toda a temporada. Lateral direito, quem vai ser a opção agora? Quem vai ser titular na quarta-feira? Ramiro.
De novo, o Ramiro não está jogando na dele, não consegue ajudar na dele. O Lucas Silva não consegue ajudar. E outra coisa, o Cruzeiro tem condições, ao departamento de futebol, eu faço essa pergunta, de deixar 25 milhões de reais sem utilizar? Por que o Peralta não vai para o jogo? Por que o Jonathan Jesus não é utilizado? De repente, até como um zagueiro improvisado pelo lado direito. O Brits, lá, o Vojvoda utilizou ontem, inclusive, como lateral direito. O Cruzeiro pode se dar ao luxo de não utilizar 25 milhões gastos nessa transferência. Então eu acho que o departamento de futebol, juntamente com o Seabra, juntamente com a atitude dos jogadores, tem responsabilidade neste momento. E o Matos falou que o trabalho era avaliado dia a dia. Então, neste momento, o Cruzeiro não joga futebol há um mês, tem 2 jogos em casa e daqui a pouco vai ter Copa Sul-Americana pela frente. Ô Valu, pegando o gancho aí, acho que tem mais uma. O Seabra, para mim, é o grande responsável pelo que está acontecendo com o Cruzeiro. Eu discordo em parte do que disse o Valu. Pode ficar à vontade, Thiago. Até porque hoje o Fernando Seabra tem um grande problema em relação à forma de atuar. Para mim, toda vez que o Cruzeiro vai jogar fora de casa, o Cruzeiro tem sido um time bem covarde, um time bem medroso. Muito bunda mole o Fernando Seabra quando o time vai jogar fora de casa. O Cruzeiro foi covarde contra o Boca, foi covarde contra o Internacional no jogo de ontem. E, cara, covardia não cabe para esse novo Cruzeiro. Covardia, palmolice, ficou para trás. Ficou na gestão anterior. Essa agora não cabe. Com os reforços que estão à disposição, com os jogadores que estão à disposição, não cabe covardia. Covardia e mediocridade era para ficar contente na gestão Ronaldo. Na gestão Pedro Lourenço, o torcedor quer títulos, o torcedor quer conquistas, o torcedor quer o time na Libertadores de novo. E, cara, sinceramente, não dá com o elenco que você tem à disposição. Ele levou ontem o Wallace pro jogo e não usou. Ele levou ontem o Jonathan Jesus pro jogo e não usou. Tomou gol de bola aérea com um zagueiro grandão, que vocês gostam. Ele levou ontem, tinha um outro jogador que ele tinha levado pro jogo e ele não usou. Esqueci de trazer meu caderno. Mas, enfim, alguns jogadores que ele tem à disposição não são utilizados. E que poderiam ser utilizados. O Fernando Seabra, para mim, sinceramente, erra bastante quando o Cruzeiro vai jogar fora de casa, na escolha da forma de jogar, da formação tática. Eu me incomodo bastante. Então, ontem, mais uma vez, na minha concepção, o Seabra foi um covarde quando o Cruzeiro teve que jogar fora de casa. Sejamos objetivos aqui. Você é a favor da demissão do Se ele perder na quarta-feira, sim. Só se perder? Sim. Se continuar, se ganhar jogando mal, tá de boa? Não, se ganhar jogando bem, são outros 500. Não, jogando mal, que eu falei. Cara, eu daria uma sobrevida até o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Eu confio ou não confio no trabalho do cara, ficar esperando acontecer uma tragédia. Quando é que você vai falar? Porque liberaram o Robert e o garoto João Pedro, acharam que esse elenco é suficiente e não trouxeram ninguém. Essa avaliação é do departamento de futebol, não adianta a gente apontar para outro caminho, porque são eles que decidem quem vai seguir no clube, quem não vai seguir e quem serão os contratados. Porque falar bem apenas do departamento de futebol, Matheus Henrique e o Wallace não precisa de falar, tá aí o que eles já mostraram. O Cruzeiro só está na Sul-Americana graças aos dois. Então, por isso que eu digo e reforço mais uma vez, tem a participação do Seabra, tem o envolvimento dos jogadores, mas o departamento de futebol precisa de dar algumas satisfações também. Exemplo, quer mais uma? O jogo contra o São Paulo vai ser onde? Um jogo que pode valer, por exemplo... em Brasília. Tá? É um jogador que eu gosto, que eu acho que deveria ser titular. Ele aparece para finalizar. Mas por quê? Porque o Cruzeiro não consegue criar, cara. E o jogador que eu falei que eu ia reclamar, que ele não colocou ontem, era o Kaique, que para mim hoje joga mais que o Marlon. Eu prefiro hoje o Kaique ao Marlon. Então ele morreu com 3 jogadores, que para mim são melhores do que 3 titulares que estavam em campo ontem, no banco de reservas. Ele tinha o Wallace, ele tinha o Jonathan Jesus e ele tinha o Kaique. Eu não sei porque esses caras não foram utilizados ontem. Eles nem sequer foram utilizados. A incoerência, ele falou que estava planejando utilizar o Wallace no segundo tempo. Não utilizou. Aí quer dizer, tá desgastado? Não tem que ir pro jogo, cara. Então tira o cara do banco de reserva. Porque eu vou repetir, o Cruzeiro não tem um time para se dar o luxo de deixar o Wallace no banco e de não utilizar no Campeonato Brasileiro 25 milhões de reais, que é o preço do Peralta e é o preço do Jonathan Jesus. E aí quem que está sendo mais utilizado quando o Matheus Henrique, Romero, ou então o Matheus Pereira tem que sair, ou Barreal,
Tem jogadores que têm um momento de declínio. O William está num momento de declínio muito grande, mas porque jogou demais. Aí, Seabra, cabe a você também. Eu não estou falando que o departamento de futebol não trouxe o lateral direito. Você tinha que ter criado opções nos últimos 4 meses. Seja o Joseph, seja o Dorival, seja o Jonathan Jesus. Treina aqui pelo lado direito, fechando como uma... O Vojvoda faz isso. Ah, mas não dá para comparar. Realmente não dá. O Vojvoda tem mais de 250 jogos. Agora, você está onde está, treinando o Cruzeiro, é para também achar soluções para sua equipe e para os jogadores como um todo. E tem que pedir para a diretoria também, né? Eu vou te chamar, te prometo, Dólar, você e o Rap tá aqui. E eu, cara. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!